neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu, perdido pecador. Um homem faz uma oração pelo seu povo, reconhecendo os seus pecados. Este homem só poderia ser um homem cheio do Espírito de Deus, o Espírito excelente que estava sobre Daniel.
Daniel, o seu livro é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Houve sobre ele o espírito de revelação. Nós encontramos no livro de Daniel aquele fato de que os príncipes, aqueles homens do reinado, estavam cheios de inveja, de orgulho e, enfim, estava cheio de ódio contra o homem de Deus. E por isso armou uma trama. Não pôde apanhar a Daniel em vício e nem em culpa alguma. Então, inventaram um decreto para o rei Belsazar assinar, que ninguém deveria adorar a outro Deus, fazer petição alguma a outro homem ou a outro Deus dentro de 30 dias, a não ser a Belsazar. Com razão, um pregador disse: ó senhores invejosos, senhores falsos, não precisava 30 dias, bastava um dia apenas para que Daniel incorresse numa infração contra um edito do rei, elaborado capciosamente, maliciosamente. Não haveria decreto algum no mundo que impediria a Daniel orar ao seu Deus pelo menos um dia, quanto mais 30 dias. Ficar sem orar 30 dias? Isto não podia acontecer de maneira alguma com aquele homem que tinha um espírito excelente. Mas o resultado, ouvintes, é que Daniel orou a um Deus vivo. E quem gostaria de conhecer esta história, leia na Bíblia Sagrada o livro de Daniel. Mas o nosso assunto vai mais adiante. É sobre a sua intercessão pelo seu povo. Há muitos que desejam orar por um povo escravizado, por um povo cheio de vício, por um povo cheio de pecado, antes de que este povo se acerte com Deus. O profeta desta era, quando algumas mulheres que viviam de psiquiatras em psiquiatras, de médico em médico, foram a ele pela revelação, pelo espírito excelente que havia nele, diz para aquelas mulheres que elas deveriam confessar os seus pecados que elas haviam cometido contra seus maridos. Elas haviam traído seus maridos. E que ele não oraria por elas antes de que elas confessassem os seus pecados. Uma delas disse: ó, mas eu já confessei a Deus, Deus já me perdoou. O profeta disse: você pecou contra seu marido, você precisa confessar ao seu marido. Então a oração valeria por aquela mulher. Ouvintes amados, o acerto com Deus está acima de tudo. Consertar a vida, confessar os pecados, é a base da vida cristã. Eu me lembro que o anjo disse para o irmão Branham quando ele era ainda criança, com 7 anos de idade: nunca fumes, nem bebas, nem contamines o seu corpo. Às vezes a gente chega a pensar:
Oh, como a gente poderia receber o mesmo espírito do Elias, uma vez que a noiva é como Eliseu, ela recebe o espírito do Elias. Como a gente poderia receber desse mesmo espírito, uma vez que já praticou tudo que o Senhor proibiu ao irmão Branham praticar desde que ele era criança? Mas, ouvintes, um consolo vem. A sua mensagem nos faria nascer de novo. E nascendo de novo, nós nos tornamos crianças. E a voz do Senhor é esta dentro de nós: nunca fumes, nunca bebas, nem contamine o seu corpo com coisa alguma. Nunca ceda à prevaricação, ao adultério. Nunca apresente o seu corpo como instrumento de iniquidade ou pecado. Isto, para mim, é uma oportunidade extraordinária que todos que recebem este profeta recebem de Deus. Esta oportunidade. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, depois de você viver um evangelho que não lhe dá força para fugir da contaminação do mundo, como aquele Espírito excelente deu para Daniel, e agora Deus lhe dá uma oportunidade de ser batizado no verdadeiro batismo escriturístico, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido e arrependida de suas crendices acerca de Deus, e começando uma vida nova, recebendo o dom do Espírito Santo, e nunca mais manchar o seu corpo. Oh, que oportunidade! Se naquele dia que Noé estava dentro da arca, com a porta fechada pelo próprio Deus, pudesse abrir a porta, pudesse dar oportunidade para aquele povo, quando a água já estava começando a cair, quantas pessoas que endureceram seus corações antes entrariam na arca, dariam tudo para entrarem na arca, dariam tudo para se salvarem naquele instante, mas foi debalde, era em vão, não adiantava mais clamar, porque a porta estava fechada. Eu não sei se estou falando a alguém que ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu creio que sim. Se arrepender e clamar, porque dentro em breve será tarde demais. O mundo vai passar por momentos que as pessoas dariam tudo para ouvirem esta mensagem e terem a oportunidade que estão tendo hoje de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos, de serem batizados em nome de Jesus Cristo, de não contaminarem mais os seus corpos. Mulheres vão clamar por uma oportunidade de não apresentarem mais os seus membros como instrumento de iniquidade ao pecado, de não expô-los mais nas ruas para os homens cobiçá-las, mas será tarde demais. Eu creio que nesse instante, enquanto estou falando, se o Espírito Santo encontra lugar em um coração, eu creio perfeitamente que este homem, esta mulher, esta moça, este moço, ainda pode alcançar perdão, ainda pode alcançar a oportunidade, mas está se aproximando o momento de ser tarde demais. Se você ouve esta mensagem e o seu coração continua duro, é um sinal que não há mais esperança para você. Se você ouve esta mensagem e você continua recalcitrando contra ela, endurecendo o seu coração, é sinal de que a porta da graça está fechada para você. E você então vai crer no engano religioso, crer em outras coisas, em manifestações de dons apenas,
e continuar o seu caminho para descobrir tarde demais que está perdido, sem salvação, sem oportunidade de arrependimento? Amados, vamos acompanhar a oração de Daniel, feita no seu capítulo 9, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Vejo o desespero do profeta, meus ouvintes. Quando ele olhou no livro de Jeremias, ele pôde ver que estava no fim. Vocês olham no livro de Apocalipse, vocês leem São Mateus 24 e não podem ver que nós estamos no fim? Quando Jesus disse em São Lucas capítulo 17 também, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, e não há quem se arrependa, não há quem clame lendo no livro estas coisas, que mostra que tudo está no fim. Mas Daniel disse, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouvintes, se arrependam nesse instante com o mesmo arrependimento que estava na oração de Daniel. Aproveitem a oportunidade. Homem, deixe o seu coração ser punhalado pela espada de Deus, pela palavra de Deus. Se arrependa nesse instante. Veja como o profeta estava dizendo, minha nação, eu sei que Deus não trata com você como nação, mas há um povo dentro de você. Existem mães de família me ouvindo nesta hora, existem homens de todas as classes sociais. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam,
trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E aí continua o profeta Daniel orando. Este último versículo é o versículo 13 do capítulo 9 de Daniel. E ele diz: não suplicamos a face do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Há muita súplica, os ares estão cruzados, as ondas estão carregadas de súplicas, de rezas, de missas, de intercessões, de orações, de clamores, de lamúrias, de petições de todas as maneiras, por todas as fontes de credos e religiões. Mas onde está a oração pela conversão? As súplicas, na verdade, há jejuns, na verdade, mas buscando dons de cura divina. Há sim súplicas pedindo cura, pedindo solução de problemas, pedindo solução de coisas materiais. Mas onde está a súplica para a conversão das iniquidades, para transformar o riso em choro, em lágrimas, em desespero de arrependimento? Onde está a súplica pelo novo nascimento? Onde está a súplica pelo batismo verdadeiro do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo? Deus está ouvindo distintamente a oração daquela mulher, daquele homem, daquele pregador que está clamando, suplicando com a sua alma por uma mensagem que fira o pecado, que elimine a iniquidade, que converta o povo da iniquidade, que leve o povo a um novo nascimento, que mostre os frutos do Espírito Santo, que nos leve à estatura de varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, a estatura de Cristo, que é o varão perfeito, em você que me ouve, em você que está nesta hora desejando, suplicando a Deus pela nova vida, por uma natureza mansa, a natureza do Cordeiro, sabendo que os mansos herdarão a terra. Todos os interesses materiais ficam abaixo deste interesse, abaixo do interesse da nova vida, do novo nascimento, de vencer a iniquidade. Eu creio que o Espírito Santo, que estava ali atuando através de Daniel, está operando nesse instante. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, estão todos de mãos dadas comigo nesse instante, suplicando a conversão dos filhos, suplicando a conversão do marido, da mulher, suplicando a conversão da igreja, o novo nascimento, vencer a iniquidade, o pecado em todos os seus aspectos. Ó Pai bendito, nesse instante eu oro com todos que estão em espírito voltados para Ti, sentindo esta necessidade de vencer a iniquidade, de vencer o pecado acima de todas as coisas. Ó Deus, rasga, Senhor, os céus nesse instante com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte. Pela Tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte, que suplica a bênção do Espírito Santo na sua vida, transformando sua natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te rogo estas bênçãos com humildade no meu coração e com fé na minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta aqui em nosso canal a partir do meio-dia. E agora também através da Rádio Clube FM Jaicós
104.9. A partir das 19 horas, você sintoniza e assiste o programa Fé para Vencer, trazendo sempre uma mensagem poderosa de Deus a nosso favor, na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação de fé. A fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo e traz cura divina e libertação ao que pode crer. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Assista aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo nas quartas a partir das 18h30 e nos domingos às 8 da manhã e também às 18 horas aqui pelo nosso canal e seja abençoado. Deus vos abençoe, Deus vos conceda graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Chamar